Deus faz com que todas as coisas contribuam para o cumprimento do chamado do homem de Deus, da mulher de Deus. Fomos chamados para ser testemunhas daquilo que o Senhor tem feito, está fazendo, e Ele tem prometido fazer. E naqueles dias, Paulo, exercendo o seu ministério, e nós entendemos aqui que esses fatos se deram logo no final da sua terceira viagem missionária. A terceira viagem missionária, nós temos aqui esta narrativa que trata do encerramento da terceira viagem de Paulo. Eu não sei quanto a você, a sua ótica, porque o que vou abordar não está escrito. Mas esta é a terceira viagem missionária de Paulo, na Ásia, na Macedônia, na Acaia, ali no litoral do mar Mediterrâneo. Mas quando nós lemos, igual lemos esses dias anteriores, Paulo falando de projetos dele de ir além, de ir para a Itália. De ir a Roma, e de Roma ele ir para a Espanha, levar o evangelho ao povo daquele local, daquela região. E nós vemos que aqui Lucas trata apenas do ministério de Paulo, frisando o ministério de Paulo, apenas ali nesta área. E o livro não se encerra. O livro de Atos não encerra-se a história da igreja. Então entendemos que a história da igreja continua. A história da igreja continuou. Paulo foi preso uma vez, Paulo foi preso a segunda vez, e todas as duas vezes foi levado a Roma, passou por julgamento em Roma, e na primeira ele foi absolvido, na segunda ele foi absolvido, e na terceira ele recebeu a sentença final. Né? E a gente vê relatos de Paulo em palavras, em poucas palavras, principalmente no que ele falou a Timóteo, né? Que o tempo da sua partida era próximo. Né? O tempo da sua partida. E se pegarmos a narrativa do livro de Atos e o que está nas epístolas a Timóteo, os anos em que foram escritos é bem diferente um do outro. O tempo em que o livro foi escrito é bem diferente um do outro. Então, particularmente, eu não sei contra você, mas é bem provável que Paulo ele tenha feito de Roma a sua base missionária para um novo trabalho em um novo campo. Porque até então, Antioquia era a base do seu trabalho, do seu ministério, Antioquia na Síria. E é bem provável que ele tenha feito de Roma a sua base, treinado nova equipe e feito um trabalho em outras áreas aonde ninguém tenha estado levando o evangelho, como ele diz, como ardia dentro dele. Ele tinha o seu projeto de chegar à Espanha levando o evangelho de nosso Senhor
Jesus. E a história diz que na Espanha, já naquele tempo, existia uma grande comunidade de judeus. Judeus descendentes de duas tribos, Judá e Benjamim. Até hoje existe na Espanha muitos judeus. E a história diz que o tempo em que eles chegaram lá é anterior a Cristo, anterior ao tempo de Jesus. Diga amém? Esses dias eu fiquei surpreso. A gente vai lendo, né, as coisas, a informação hoje é mais acessível, que existe uma Jerusalém, uma cidade que tem o nome de Jerusalém, em Toledo, lá na Espanha. E a edificação, a construção desta cidade é anterior ao tempo de Jesus. Incrível, eu achei incrível isso, né? E a história do povo judeu, que Deus havia dito a eles, é que se eles não fossem fiéis, resumindo, Deus os espalharia entre todas as nações da terra. E nós vimos isso acontecendo. E sabemos que no Brasil, eles vieram para o Brasil. E a história diz, quando a gente volta a ver essas coisas, que o estado do Brasil, onde teve a maior concentração no passado, foi na Paraíba de judeus. E até hoje existe lá. Cuidado nós devemos tomar muito grande. Eu tenho visto alguns pequenos vídeos na internet sobre os absurdos das interpretações da palavra de Deus. Isto acende um alerta para nós. O cuidado que nós devemos tomar na interpretação da palavra. Ver se é mesmo Deus ou se é a nossa mente. E ter o cuidado quando citas pessoas com os mesmos nomes, para que não haja confusão na pregação e na mente dos irmãos. Por um exemplo, verso 2 aqui, Ananias, o grande sacerdote, ordenou que os guardas estavam ao lado de Paulo batessem sua boca. Esse Ananias aqui não é o Ananias lá do capítulo 5. Entendeu? Então, essa observação, né? Porque às vezes a pessoa, é o mesmo Ananias. Na realidade, não. Então, cuidado nós devemos ter na hora de ler. Se tiver alguma dúvida, procura olhar direitinho, para que na hora da pregação não venha cometer nenhum deslize assim grave. E outra coisa que me chama a atenção, dando seguida aqui, Paulo, ele agiu de uma forma que até então ele não havia agido. Se nós, olha aqui, Paulo lhe disse, Deus castigará seu hipócrita. Você está sentado aí para julgar de acordo com a lei. E ao ordenar, os guardas me batam, você está violando a lei. Então a gente vê que Paulo aqui, no sentido hoje, né, da palavra, Paulo, ele saiu da normalidade dele. E ele até mesmo amaldiçoou aquele Ananias, mediante que Ananias mandou, ordenou os guardas fazerem com ele. Então essa era a observação que eu iria trazer. E há momentos na nossa vida, e nós, como seres humanos, nós temos sentimentos. Então, às vezes, certas palavras, certas atitudes, ações, obras, o velho homem, a velha natureza, como diz, né, ela vem a florir novamente na vida de todos nós. Mas nós devemos ter cuidado. Nós vemos aqui Paulo, por um exemplo, o velho Paulo acendeu uma luz aqui, mas só parou ali, para a glória de Deus. Só essa observação. Jesus aparece para Paulo, né? Como que essas aparições do Senhor para Paulo
elas foram constantes e foram praticamente até no final. Quando fala que na noite seguinte o Senhor surgiu ao lado de Paulo e lhe afirmou: "Ser corajoso, assim como destes testemunho da minha pessoa em Jerusalém, deverás de igual modo testemunhar em Roma." Nós vemos todo o texto de Atos, quantas vezes, né, o Senhor Jesus ele vai aparecer para Paulo. Então, o aparecimento de Jesus nesse contexto de Atos, ele foi de forma contínua, né? Paulo não viu só o Senhor na sua conversão, mas ao longo de toda a sua jornada do ministério, Paulo teve essa, vamos falar assim, essa boa experiência, né, Sim. de ter Jesus, né, já ressurreto, aparecendo para ele várias vezes aí, conforme o texto relata aqui, que Jesus aparece outra vez para Paulo. Então, Paulo teve esse grande privilégio. E eu acho que quem não gostaria, né, de, numa oportunidade, ter Jesus ao seu lado. E a presença de Jesus faz a diferença em qualquer situação, Verdade. né? Mas a gente sabe que isso é fruto de uma perseverança, de um relacionamento construído, né? Em cima de, vamos dizer, um desejo ardente, sincero, genuíno, tanto da parte de um quanto da parte do outro. E aí, mais uma vez, está comprovado que cada um de nós podemos construir, ter um relacionamento pessoal com o Senhor. E Ele estará presente no dia a dia. Paulo era estrategista. Então, aqui nesse depoimento que ele dá, ele percebeu que a metade era de saduceus e a metade de fariseus. Então, ele traz, né, uma pauta aqui sobre a ressurreição, né? No versículo 6 diz assim: sabendo Paulo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no sinédrio: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. É por causa da esperança da ressurreição dos mortos que estou sendo julgado. Então, né, além de ter o Espírito Santo de Deus, a unção de Deus, Paulo era muito inteligente, né? Muito estrategista e muito esperto. E com essa definição aqui, ele trouxe um alvoroço ali no sinédrio. E a gente percebe que depois aqui os fariseus falam para o sinédrio, né? Eu não vejo culpa nesse homem, né? A causa dele é uma causa justa, é algo interessante. Então libera, né? De certa forma eles viram em Paulo que Paulo não tinha culpa alguma. Então que nós sejamos inteligentes para sair de muitas frias, né? Muitas situações. Muitas das vezes nós, principalmente nós como os pastores, aconselhamos pessoas e tem situações que só pedindo a Deus sabedoria para que direção a gente tomar para evitar aquela situação, aquele problema. Porque muitas das vezes, dependendo do conselho, você pode até piorar a situação. Então, a gente precisa me dar sabedoria para que eu consiga resolver essa situação. Né? Houve uma situação, uma mulher estava com problema no casamento, né? E foi pedir orientação ao pastor. Pastor, meu marido não quer nada com Deus e tal, e aquela coisa toda, o que eu faço? E o pastor perguntou, mas como é que você tem tratado ele? Não, pastor, quando ele vem para cima de mim, eu vou com o cabo de vassoura para cima dele, quebro o pau e tal, é aquela situação. Aí o pastor orientou, não, irmã, faz o seguinte, você vai com mansidão. Ah, pastor, vai com mansidão, você não é de Deus? Então mostra para ele a outra moeda. E ela disse que a partir do momento ela começou a ter uma atitude diferente. Né? A vontade que dá era quebrar o pau nele. Mas ela com mansidão foi lá, cuidou, fez a comida dele, não ia para a igreja sem deixar a roupa dele pronta, tudinho, né? A toalha sequinha. E ele observou, o próprio marido começou a observar essa mudança na vida dela, né?
E pouco tempo depois ela falou, olha, onde é que você está indo para a igreja? Qual igreja que você está indo? Você mudou de igreja? Ele, não mudei de igreja, mudei de atitude. Não, mas agora eu quero conhecer essa igreja que você está indo. Foi para a igreja, aceitou Jesus, se converteu e se tornou obreiro. Então, com sabedoria, a gente consegue sair de muita situação difícil na nossa vida. Que o Espírito Santo nos revista dessa sabedoria, assim como Paulo teve. Ele foi muito sábio, sendo um fariseu, né? E foi o grupo dele ali, onde ele antigamente pertencia, grupo dos fariseus, que ficou a favor dele naquele auditório, e enquanto o outro do sacerdote, os saduceus, era oposição contra Paulo. E criou uma situação lá e ele saiu bem na história.